Hoje vamos falar técnica séptica, antisepsia e esterilização. Óbvio que nós vamos dar ênfase à clínica cirúrgica. Então, a primeira coisa que vocês têm que botar na mente de vocês é o seguinte: quando a gente entra na disciplina de cirurgia, que vocês estão começando agora com o fundamento de cirurgia, a intenção nossa não é formar o cirurgião. Mas eu quero fazer cirurgia. Aí você passa na prova e faz a residência aqui com a gente, que a gente forma você cirurgião. A gente quer formar um médico generalista com ênfase em cirurgia. Então, nesse momento, nossa primeira aula, por exemplo, vocês vão aprender sobre asepsia, sobre paramentação cirúrgica, como coloca uma luva. Isso não vale só para cirurgia. O médico, a todo o momento, necessita fazer procedimentos, e esses procedimentos podem ser invasivos. E você tem que saber evitar que o seu paciente seja submetido a um risco de infecção. Então, eu tenho que diminuir o número de bactérias desse procedimento, independente da especialidade que a gente vai fazer. Alguém fala, eu quero fazer radiologia, mas vocês sabem que hoje existe radiologia intervencionista. Você é obrigado a puncionar um acesso venoso. Para puncionar, colocar um corpo estranho dentro do vaso, eu tenho que ter os cuidados de asepsia, para evitar que eu inocule bactérias dentro do vaso do paciente. Então, isso, a gente vai falar sobre cura das feridas, a gente fala sobre cicatrização, tempos fundamentais que é preciso ser falado, onde os tempos de diérese, hemostasia e síntese, e assim a gente vai desenvolvendo durante o nosso curso todo. Essa disciplina, por exemplo, hoje chama Fundamentos. Há pouco tempo atrás, essa disciplina chamava Técnica Cirúrgica. Aí, nela, era discutido as técnicas da cirurgia. Vocês tinham anatomia, conhecia o órgão, e a gente ensinava vocês como ressecar um órgão. Isso é coisa para especialista. Então, essa disciplina foi extinta e, no local dela, entrou essa disciplina de Fundamentos de Cirurgia. Então, a nossa primeira aula é asepsia, chama-se técnica séptica. Vocês vão notar que a gente segue o livro para vocês. Tá? Então, o nosso livro referência, na maioria das aulas, é o Fábio Schmidt-Goff. Esse livro tem na biblioteca. A gente usa um livro também que a gente gosta muito, que é o Schwartz. O Schwartz não tem na biblioteca, não tem nem na biblioteca virtual, nem na outra biblioteca. O que nós vamos fazer com vocês? A gente vai digitalizar o capítulo do livro quando eu der aula e, junto com o AVA, junto com a pré-aula, eu já disponibilizo, além dos slides, eu disponibilizo o capítulo do livro para vocês olharem. Tá? Então, eu já deixo lá para vocês ficarem tranquilos. E a gente segue sempre o nosso livro referência como roteiro. Então, vocês vão ver que a gente vai... Cada slide aparece um tema, esse tema está relacionado com determinados capítulos do nosso livro. Tá? Então, e a referência é sempre o livro. Então, vamos lá? Vamos falar, então, sobre asepsia. Tá? O nome que a gente gosta de chamar essa aula seria asepsia. O nome do livro é Técnica Séptica, Asepsia e Esterilização. Vocês vão entender por que a gente gosta de asepsia. O que eu preciso de vocês nessa aula, no final? Conhecer os métodos de asepsia, antisepsia, degermação e esterilização. Vocês têm que saber o que é isso. Vocês têm que conhecer o ambiente cirúrgico, que vocês têm que saber se portar dentro de um centro cirúrgico. E como eu preparo o paciente, como eu preparo uma equipe cirúrgica que vai realizar esse procedimento cirúrgico. Então, isso que a gente busca no conhecimento de vocês, que a gente quer agregar isso a vocês. Então, temos alguns conceitos, e eles, óbvio, foram mudando durante o tempo. O que é asepsia? Asepsia são todas as manobras
realizadas com o intuito de manter o meio e o ambiente livre de germes. Então, asepsia é tudo. Tudo. Tudo que eu faço para mentar. Primeira coisa, não existe cirurgia estéril, sem bactéria nenhuma. Toda cirurgia eu vou entrar em contato com algum tipo de bactéria. E a bactéria mais comum que eu vou entrar em contato são as bactérias do próprio paciente. Então, o paciente ele apresenta duas grandes microbiotas, antigamente chamado de floras, não é isso? As microbiotas da pele, que são compostas basicamente por bactérias gram-positivas, Streptococcus, Staphylococcus, e as bactérias do trato gastrointestinal, onde encontram-se as bactérias mais virulentas do nosso corpo. Lá eu tenho gram-positivos em menor número, são Enterococcus, Streptococcus fecalis. Os gram-negativos clássicos, que a gente chama de gram-negativos fáceis, Escherichia, Klebsiella e Proteus. E a bactéria mais abundante, de maior virulência do nosso corpo, que são os anaeróbios restritos, que são da família do Bacteroides, onde o mais conhecido são os bacteroides fragílicos. Então, o que nós tentamos fazer no procedimento cirúrgico? Tentar diminuir a quantidade de bactérias envolvidas nesse procedimento cirúrgico. E, então, asepsia são todas as manobras, escovar a mão, passar antisséptico no paciente, construir um ambiente cirúrgico que tenha pouca circulação de pessoas, que seja um fluxo único. Então, são todas as manobras que eu tento fazer para manter o meio o mais livre de germes possível. Antisepsia é a destruição dos germes. Então, manobra de antisséptico, né? Os antissépticos são fármacos que vão funcionar destruindo essas bactérias. Então, vocês veem que eles foram evoluindo com o passar do tempo. Então, hoje, a definição mais correta de asepsia é o conjunto de todas as medidas adotadas para impedir a introdução de agentes patogênicos no organismo. E antisepsia é a utilização de produtos, que são os antissépticos, tá? Microbicida, ou seja, que destrói os micro-organismos, ou microbiostáticos, que impede a duplicação, mas não destrói totalmente essas bactérias. Sobre pele e mucosa, com o objetivo de reduzir os micro-organismos de sua superfície. Olha que interessante o tema, como é que vai mudando. Degermação é a destruição total ou parcial da microbiota de pele ou mucosas por processos físicos e ou químicos. É a escovação, nós já vamos falar sobre ela. E esterilização, sim. Esterilização é a completa ausência de vida. Então, esterilização, eu não tenho micro-organismo nenhum, seja bactérias, sejam vírus, protozoários, fungos. É estéril, não tenho bactéria nenhuma. O que é estéril num procedimento cirúrgico? É tudo aquilo que entra em contato diretamente com a intimidade do tecido do paciente. Então, luva, capote, tesoura, agulha, quer dizer, instrumental cirúrgico, fios, agulhas, tudo isso que entra em contato direto com o tecido tem que ser esterilizado. Então, nós temos aqui, ó, tudo. O que é o tudo? Todas as manobras para manter o meio livre dos germes. Asepsia é a nossa bolinha maior. Ó, asepsia. Antisepsia é a utilização de meios químicos, que são os antissépticos,
principalmente em pele e mucosa, aonde nós vamos destruir, tá, essas bactérias. Posso usar o antisséptico também, sem ser em pele e mucosa. Quando eu falo a utilização de antissépticos específicos em pele e mucosa e através de métodos físicos e químicos eu tento diminuir o número de bactérias, eu chamo isso de degermação. A esterilização é um tipo de asepsia e alguns antissépticos, se ficarem em contato muito tempo sobre uma superfície, ela pode destruir totalmente qualquer forma de micro-organismo. Então, alguns instrumentos eu consigo esterilizar através de mecanismos que utilizam a antissepsia. Vocês vão entender que nós vamos abrir isso tudo. O que a gente tem que guardar daqui? Que a asepsia é tudo, todas as manobras. Esterilização é a completa ausência de vida. Antissepsia é a destruição das bactérias. E quando eu utilizo em pele e mucosas, eu chamo de degermação. Dúvidas? Vocês podem cutucar aqui, abrir lá na nossa sala de bate-papo, se não quiserem falar comigo, ou abram aqui o sinal, abram aqui o microfone e falem comigo. Eventualmente, quando vocês entram aqui em cima, não pisca para mim. Então, se por acaso vocês fizerem uma pergunta e eu não ver, você abre aqui e fala, professor, tem uma pergunta aí para você responder. Então, falando da nossa asepsia, vamos discutir inicialmente o preparo do paciente. Então, vamos falar do preparo do paciente e depois a gente fala do preparo do profissional. Preparo do paciente. O paciente vai tomar banho na véspera da cirurgia. Olha que interessante, não é no dia. Por que é no dia, professor? Só vai fazer lá antes. Essas bactérias não vão proliferar? E é exatamente isso que eu quero. Quando eu tomo banho, esse paciente vai... Vamos guardar aqui agora. Vou falar, que depois eu vou falar na escovação, mas vamos repetir agora primeiro, vamos falar agora primeiro. Eu tenho duas grandes microbiotas na minha pele. Eu tenho a microbiota fixa, que é a minha microbiota. É a microbiota que é comensal, ela é saprófita. Eu dou uma casa para ela, eu dou alimento para ela, em compensação, ela impede que as bactérias patogênicas vão se alojar aqui. Então, essa microbiota fixa, que é saprófita, que coloniza, que vive na minha pele, é formada basicamente por bactérias gram-positivas, Strepto e Staphylococcus. E elas são menos virulentas. Então, elas são saprófitas na minha pele. Se elas saírem da pele e forem introduzidas no interior do tecido, exemplo, chegarem no subcutâneo, aí elas viram patogênicas e são capazes de causar infecção. Então, eu tenho essa flora fixa ou permanente, e eu tenho uma flora móvel, que é uma flora mais superficial, que é uma flora que não é nativa, então ela depende do meio, de onde eu vivo. Então, por exemplo, eu que sou cirurgião já há bastante tempo, vivo em ambiente hospitalar. Então, a minha flora móvel é mais patogênica que a de vocês, que ainda não frequentam rotineiramente o ambiente hospitalar. Então, a minha mão apresenta bactérias mais patogênicas. E essa bactéria é móvel, é aquela bactéria que eu encosto aqui na minha blusa. Quando eu encosto na minha pele, eu tiro a bactéria da minha blusa e coloco na minha pele aqui em cima. Então, são bactérias móveis. Quando eu faço a antissepsia, quando eu faço aquela escovação
eu estou tentando retirar da minha pele, primeiro, toda a flora móvel e parte da flora fixa. Então, vão ficar algumas bactérias. Então, vamos voltar para o nosso paciente. Por que ele toma o banho na véspera? Porque quando ele toma o banho com antisséptico, eu quero tirar a flora móvel dele, porém eu tiro a parte da flora fixa. Se eu subir com esse paciente para o centro cirúrgico, primeiro vai proliferar a forma móvel, que é de maior virulência. Então, se eu tomar um banho agora e for operar, esses 20, 30, 40, uma hora que o paciente leva para o centro cirúrgico, a primeira a proliferar é a flora móvel, que é a flora de maior virulência, que é a microbiota de maior virulência. Então, eu tenho que esperar um tempo, aonde a flora fixa vai começar a proliferar e, como ela é nativa, ela vai expulsar essa flora móvel. Então, eu passo a ter uma maior quantidade de bactérias da flora fixa, já que ela ficou em grande parte, e ela é de menor patogenicidade. Por isso que o banho do paciente é tomado na véspera. Segundo, ele troca de roupa. Já ao entrar no centro cirúrgico, na enfermaria, ele não fica com a roupa dele, ele fica com a roupa que é utilizada no hospital. Quando ele vai para o centro cirúrgico, ele vai tirar aquela roupa e vai colocar um avental, aquele que é aberto atrás, que é utilizado apenas no centro cirúrgico. Quando você vai fazer a cirurgia, o paciente necessita fazer tricotomia. Então, onde tem pelo, eu tenho que tirar o pelo da frente, senão eu não consigo acessar a pele do paciente. Isso se chama tricotomia. Tomia, corte, trico, pelo. Então, eu retiro aquela pele. Antigamente, era feito antes do banho um pouquinho, ou durante o banho, com lâmina de barbear, por exemplo. Então, era feito mecanicamente com uma lâmina. Isso leva a microlesões na pele, abre uma porta de entrada que essas bactérias podem inocular e causar infecção. Hoje, a tricotomia é feita no dia da cirurgia, no ambiente cirúrgico, e os pelos não são raspados, eles são aparados. Normalmente, a gente usa aqueles raspadores elétricos, igual aquele que raspa a cabeça no barbeiro. Então, a gente utiliza aquilo e apara os pelos do paciente, evitando as microlesões na pele que vão facilitar a inoculação das bactérias. Agora, vamos ao preparo da equipe. Agora sim, banho. Teoricamente, o cirurgião toma banho 2 horas antes. Na verdade, ele acorda, toma banho na casa dele e se dirige ao centro cirúrgico. Então, é mais ou menos esse tempo. Ou seja, o que a gente precisa guardar? Que a equipe cirúrgica toma banho no dia. Ele tem que estar sempre com cabelo aparado, barba parada, unha parada, tá? O mesmo raciocínio, quando eu chego no centro cirúrgico, eu vou tirar a minha roupa, aquela que eu usei lá na técnica cirúrgica para dar aula para vocês, que eu parei na cantina, que eu passei pela enfermaria. Então, essa roupa vai adquirindo bactérias e eu não posso levar ela no ambiente cirúrgico. Então, lá eu paro e vou trocar a roupa. Essa roupa se chama pijama, que é um uniforme utilizado em alguns ambientes, no caso aqui o centro cirúrgico, e ela parece um pijama, por isso que ele tem esse nome. Ela não é estéril, é uma roupa limpa, lavada, igual a nossa roupa de casa, mas ela é utilizada no ambiente cirúrgico. Junto com isso, a gente usa gorro ou touca, tá? Para quê? Para evitar que o cabelo fique caindo, igual padeiro. Máscaras, propés que eu uso no pé, já vou mostrar isso tudo para vocês. Lembrando, isso está mais em voga agora com o Covid, mas isso vale para tudo. Paciente com infecção de via aérea superior, tossindo, resfriado comum, que fica jogando perdigoto, não pode frequentar ambiente cirúrgico. Então, é contraindicado.
Então, agora vamos falar da nossa higienização da mão, que nós já falamos. Nós temos duas microbiotas ou floras, tá? A flora permanente, que é a minha flora nativa, que ela é difícil remoção. Quando eu escovo, eu quero tirar a flora, parte dessa flora. Eu tenho uma flora transitória, que é aquela que não é minha, que ela depende de onde eu estou, e ela é de maior virulência. Então, quando eu escovo, eu quero tirar a flora transitória e diminuir a flora fixa. Então, aqui, ó. Finalidade: eliminar a microbiota transitória e reduzir a microbiota permanente. Como é que eu faço essa escovação? O tempo de escovação, em média, é de 3 a 5 minutos. Segundo o Goff, tá? Em torno de 7 minutos. Turma B já fez, semana que vem a turma A, onde vocês vão fazer realmente esse procedimento. Normalmente, cada segmento vão em torno de 30 escovações. O tempo é relativo, porque ele não fala da velocidade. Então, você pode escovar rápido, como você pode escovar lento. Tá? O importante é a efetividade. Normalmente, a média é em torno de 3 a 5 minutos de escovação. Segundo a Anvisa, a segunda escovação pode ser um tempo menor. Isso não é muito aceito nos principais livros textos, inclusive no nosso. Cada escovação deve manter uma média aí de 3, 5 minutos, classicamente 7 minutos. Quais são as etapas? Desinquinação é a primeira etapa. O que é desinquinação? Você vai lavar a mão. Para que é para lavar a mão? Para tirar as sujicidades grosseiras, a oleosidade da pele. Vou só lavar. Depois que eu lavar a mão, eu vou começar a escovação propriamente dita. É a segunda parte. E a terceira parte, que já caiu em desuso, é a antisepsia complementar, aonde eu vou fazer uma pequena imersão da minha mão, vou logo jogar um antisséptico na minha mão e ela vai ficar atuando ali. Isso já acabou, porque a gente escova com antisséptico, então ele já fica na nossa mão durante um tempo. Estou mostrando aqui o primeiro, o início, a sequência. Você vai lavar as mãos. Aqui, ó. Da lavagem, e nós vamos começar a escovação. Então, isso aqui é escova que vocês utilizam, tá? Então, inicialmente, a desinclinação nada mais é do que lavar as mãos, e nós vamos começar com a segunda parte, que é a escovação. Essa escova apresenta cerdas macias. Do outro lado, eu tenho uma espuma que já é banhado em um iodoformo, que a gente já vai falar para frente, que é o que faz espuminha, um sabão antisséptico. E eu vou lavar as mãos. Quando eu faço a escovação das mãos, que eu quero tirar a flora móvel e parte da flora fixa, nós vamos fazer a degermação das minhas mãos, utilizando o método químico, que é o antisséptico, e o método físico, que são as cerdas da minha escovinha, literalmente varrendo as bactérias. Então, a escovação vai da ponta do meu dedo em direção ao cotovelo. Eu vou varrer as bactérias até o meu cotovelo. Isso fica melhor, vocês vão enxergar, óbvio, na aula de semana que vem, na aula prática. Então, inicialmente, eu começo com as unhas e subunguial. Então, vamos lá, meu celular é como se fosse a escovinha, e eu vou escovando a mão. E espelho. Escovei a unha aqui, subunguial. Depois eu vou varrendo. Então, dedo. Olha o sentido, eu não vou fazer isso.
esfregar. Porque se eu esfrego, eu pego a bactéria daqui e jogo para a mão. Aí eu volto, jogo da mão para o dedo. Não, esse é o movimento. Inicialmente, só o dedo. Não esquecer interdigital, ó, de um lado, do outro lado, de um lado, do outro lado. Depois que fez os dedos, o outro dedo, lembra que é espelho, uma mão, outra, aqui vocês estão vendo minha aliança. Eu tenho que tirar essa aliança. Vamos lá, parece que eu tive uma pergunta. Pode continuar, professor. Foi só perguntando se travou, mas está tudo normal. Está indo bem? Então, vamos lá. Escovou de um lado, escovou do outro. Depois, região palmar, de um lado. Região palmar do outro. Região dorsal de um lado, dorsal do outro. Você pode fazer junto, tá? Palmar e dorsal ou dorsal e palmar, tá? Normalmente a gente faz junto. Aqui eu fiz separado porque ele fez a pergunta e acabei me confundindo. Então, dorsal e palmar, ou palmar e dorsal, e depois o antebraço, sempre varrendo. Tem que tirar o relógio, vamos pôr outra mão para ficar melhor, blusa para baixo, tá? E eu vou varrer em direção ao meu cotovelo. Então, o movimento é este movimento, ó. Tá? Então, ó, você pode fazer rápido e vai varrendo. Então, aí está a nossa ordem. Unha e leite unguial, interdigital, palma das mãos, dorso das mãos, tá? E o nosso antebraço. Então, é a ordem que a gente vira, pode inverter palma e dorso. Estou mostrando, ó, sempre a mão mais alta do que o cotovelo, que é para o líquido escorrer nessa direção, levando as bactérias. Escovou, ó, aqui a desinclinação, você vê que ela está com a espuminha, e depois ela vai escovar, e a retirada também obedecendo o mesmo sentido. Então, a mão mais alta que o cotovelo e a água vai escorrendo e saindo pelo cotovelo. Professor, Oi, posso fazer uma pergunta? claro. Então, na questão dos pelos, ele não deveria tirar o pelo do antebraço? Na questão de bactérias? Espero que não, né? Assim, na verdade, você está retirando. A própria escovação diminui essa quantidade de pelos do antebraço. O raciocínio estaria correto se eu fosse operar com o meu braço direto. Mas você vai usar um capote que protege, que forma uma barreira entre a sua pele e o lado de fora. Lógico que, com o passar do tempo, as bactérias do seu braço começam a proliferar, vão colonizar o capote por dentro, vão passar pelas fibras e vão atingir o lado de fora. Mas isso leva tempo, nunca inferior a 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Por isso que a gente fala que cirurgias muito longas, você acaba trocando a roupa, você acaba trocando o avental. Tá? Mas não há necessidade da troca, não. A escovação é o suficiente para diminuir. Isso vale para a cirurgia também. Você tira o pelo da cirurgia para facilitar o acesso. Imagina eu fazer uma neurocirurgia, o cara cheio de cabelo. Entendeu? Então, a chance de eu cortar um cabelo, inocular um cabelo, de ficar lá dentro do cérebro do caboclo é muito grande. Então, na verdade, a retirada do pelo é mais para evitar a inoculação de corpos estranhos dentro da intimidade do tecido. Ok? Alguém vai fazer uma pergunta? Professor, Oi, fala. no caso de cirurgias mais longas, que tem que trocar o capote, tem que fazer alguma outra escovação, então, né? Olha, depende muito. Tá? O que acontece? Quando você escova, você não está estéril. De 30 a 40 minutos depois do procedimento, a flora já volta praticamente ao normal. Então, alguns cirurgiões fazem isso. Eu faço isso de rotina. Então, quando eu faço uma cirurgia muito grande, faço uma gastrectomia. Normalmente, quando eu acabo um tempo fundamental, acabei de tirar o estômago e vou fazer a anastomose. Na hora de revisar a cavidade, eu saio do campo, deixo o residente revisando as ligaduras, as hemostasias, escovo de novo e volto para o campo e peço para o residente fazer a mesma coisa.
Tá? Mas isso é Entendi. para cirurgias muito longas. Isso diminui, isso comprovadamente diminui taxa de Muito longas, tipo infecção. 5, 6 horas? É tipo isso? Exatamente, exatamente. Então, não precisa ser, não, deu 40 minutos, eu tenho que escovar de novo. Não é isso, não, porque 40 minutos está na minha pele. Mas lembra que eu ainda estou com objetos estéreis que entram em contato. Eu não estou operando com a minha pele direto. Por isso que esse tempo é muito hábil. Se começar a molhar muito, molhou meu braço, encostou num líquido no sangue. Se molhou, aquela bactéria vai chegar no exterior mais precoce ainda. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Então, Uhum. às vezes, quando molha muito, furou a luva, rasgou a luva, além de trocar a luva, se tiver bastante tempo a cirurgia, vale a pena a escovação novamente. Ok? Então, a Entendi. próxima parte é escovação. Lembrando, vamos lá? Vocês vão aprender a escovar. Então, a compressinha que eu vou escovar tem dois lados. Vou botar o azul e a parte de dentro aqui. Essa parte azul enxuga essa mão e a parte da tela vai enxugar a outra mão. É sempre assim. Nós vamos aprender na prática, é muito mais fácil do que a gente ficar falando aqui e fazendo. Tá? Então, mas o que é importante da escovação, de enxugar, você vai seguir igual a escovação. Então, eu não posso ficar esfregando. Enxugo o dedo, enxugo o palmo e dorso, enxugo o antebraço, até chegar no cotovelo. Quando chega no cotovelo, eu fecho a compressa e faço a mesma coisa do outro lado. Tá? Aí não é espelho. A escovação é dedo, dedo, palma, dorso, antebraço, antebraço. Enxugar, não. É um braço e o outro braço. Vamos chegar agora e terminar a paramentação cirúrgica. Aí eu vou colocar o avental ou capote e as luvas cirúrgicas. Isso, agora sim, é estéril. Vai entrar em contato direto com o paciente. Então, isso é esterilizado. Então, olha só, eles vêm fechado, tem um ambiente fechado. Então, mas lembrando que a parte de fora não é estéril, só é estéril lá dentro. Então, quem abre não é quem acabou de escovar. Ou você já deixa aberto, ou o auxiliar, o técnico de enfermagem, vai lá abrir para você, todos os dois. Então, na hora de colocar, vocês seguram na ponta, bem na pontinha, e vão vestir o capote. Joga um pouquinho para cima, coloca a mão, o auxiliar vai pegar as suas costas e vai amarrar o seu avental. Você desamarrou, você segura no meio, ele vem na pontinha que pega e amarra aquilo ali. Veja bem, a pessoa que está amarrando, ela não escovou. É o auxiliar, é quem está circulando na sala. Isso quer dizer o quê? As minhas costas não são estéreis. Então, quando eu operar, eu não posso dar as costas, nem para o paciente e nem para quem está te ajudando na cirurgia. Posteriormente, olha só, o auxiliar abre, que a parte de fora não é estéreo, ela está fechadinha, e eu pego agora a parte de dentro. Quando eu pego a luva, olha o detalhe agora, nós vamos repetir isso a semana que vem, na parte da manhã com vocês. Quando eu pego a luva é estéreo, mas a minha mão não é estéreo. Então, eu não posso pegar a minha mão e encostar com o lado de fora da luva. A parte de dentro da luva vai encostar na minha mão. Então, ali eu posso manipular. Então, olha como é que o punho vem dobrado. Vem dobrado para eu poder segurar. Então, você segura com uma mão, calça a luva. Puxei, calcei a luva. Posteriormente, eu vou calçar a outra luva também. Olha só, calcei uma luva e estou calçando a outra luva. Olha o que eu falei. Parte de dentro, que aqui está dobrado, em contato com a pele. Luva, em contato com a parte de fora. Tá? Então, isso nós vamos ver com calma
na semana que vem. Vocês carreguem isso por enquanto. E aqui está a paramentação. Então, lembra, as costas não são estéreis. Imagina agora, eu vou operar. Quando eu vou operar, eu vou encostar na mesa cirúrgica. Aonde que eu vou encostar? Normalmente, com o meu quadril. Ó, a mesa cirúrgica está nessa altura. Então, por isso que a mão do cirurgião está elevada. Olha só. Por quê? O que é estéreo aqui? É isso aqui, ó, a minha frente, acima da cintura até o ombro. Isso aqui que é a parte estéreo. Tá? O resto eu enxergo tudo como contaminado. E agora nós vamos, então, aprendendo sobre nossa paramentação, o que é asepsia, o que é antissepsia. E agora nós vamos falar sobre antisséptico. O que é o antisséptico? São métodos químicos que vai levar à destruição da bactéria. Então, antissepsia nada mais é anti-contrário, destruição, séptico, bactéria. Antissepsia é destruição dos micro-organismos. Antes de mais nada, qual seria o antisséptico ideal? O que eu gostaria que existisse? Como eu já falei, que eu gostaria que é porque ele não existe. Primeiro, posso diluir em água. Ele é solúvel em água. Então, se eu lavar, ele vai diluir e vai desmanchar. Não mancha a pele nem o vestuário. Exemplo clássico que mancha vestuário e pele, tintura de iodo. Ser estável e ativo em baixas concentrações. O que é? Eu diluo ele em 1,5 e vou utilizá-lo em baixas concentrações e ele é preparado e ele dura muito tempo. Ter amplo espectro de ação, não só para bactérias, gram-positivo, gram-negativo, anaeróbio, como também vírus, micro-organismos, como os fungos, protozoários, em geral. Possui atividade prolongada, ou seja, eu coloco na minha mão e ele vai ficar aqui atuando durante muito tempo. Então, isso ele impede que essas bactérias que estão duplicando voltem a colonizar a minha mão. Não seja tóxico, ou seja, não irrite a minha pele. E sejam de baixo custo. Então, esse é o ideal, óbvio que ele não existe. Então, agora nós vamos falar sobre alguns antissépticos clássicos. Sabão. Sabão de coco, normalmente, que é o sabão abaixo de sódio, potássio, aquele sabãozinho branco que usa até para lavar roupa. Tá? Eles já foram muito utilizados na escovação cirúrgica. Eles são ativos principalmente para bactérias gram-positivas, que são que eu tenho na minha mão, e algumas bactérias, bacilos, álcool ácido resistente. Alguns, principalmente os quaternários de amônio, que são mais tóxicos, mais irritantes, eles são ativos também contra gram-negativos, mas basicamente os sabões são ativos contra os gram-positivos. O álcool etílico, eles calquem agora, o que está na moda, que é o álcool de 70%, o ideal não precisa nem ser a 70%, tem que ser no máximo a 90%, mas o 70% é o mais próximo do ideal. Ele causa desnaturação de proteínas, e a vantagem dele é que eles são ativos contra um grande número de micro-organismos, bactérias, fungos, vírus e as micobactérias que causam graves infecções na pele. Os compostos halogenados, o clássico, que é a tintura de iodo. Tintura de iodo foi o melhor antisséptico utilizado durante muito tempo. Ele foi utilizado durante muito tempo. É onde você associa o álcool a 70% com a tintura de iodo. Ele foi muito utilizado. Tá? Ele é eficaz, ele cobre. Qual é a grande vantagem? O álcool é muito bom. Ele cobre contra as bactérias. O problema é que o álcool evapora. Então, o tempo de ação, aquele efeito residual dele, é muito pequeno. Mas ele causa uma destruição rápida das bactérias por desnaturação dessas proteínas.
quando você associa o iodo tem um efeito, além de ser efetivo contra as micobactérias, ele tem um efeito residual importante. Ele é menos efetivo que o álcool, mas, em compensação, o efeito residual dele é maior. Então, foi associado o álcool iodado. Você coloca 3 partes de álcool para 1 parte de iodo e aquilo fica. Qual é a desvantagem? O composto agora é muito instável. Então, cerca de 1, 2 horas depois, ele está completamente inativado e para de ter a função dele. Ou seja, o ideal de preparar o álcool iodado é quando você vai utilizá-lo. Então, você prepara na hora e utiliza. E depois você tem que eliminar esse álcool iodado. Então, o custo, e você ter que fazer isso em cada troca de procedimento invasivo, ele acabou caindo em desuso porque ficou muito caro. E eu falar o momento que ele inativou também é difícil. Então, ele acabou saindo do mercado. Iodoforo, essa palavra, oforo, quer dizer que ele tem um detergente enzimático. Tá? Então, ele faz espuma. Ele é utilizado nas escovações. Tá? Então, isso quer dizer o iodoforo. E o hexaclorofeno, que agora ficou muito em voga. Ele atua muito bem sobre gram-positivos e ele tem um efeito residual importante. Temos outros que praticamente saíram do mercado. Cloro de benzalcônico, ácido hipocloroso e, por exemplo, hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio é água sanitária. Hoje, é utilizado no meio. Eles são muito tóxicos e o efeito dele residual também não é muito grande. Tá? Professor, Depois, pode falar? tem uma pergunta no chat da Júlia. A tintura de iodo é instável? Foi o que ela perguntou. A tintura de iodo, não. Mas nós vamos falar um pouquinho. Tintura de iodo, ela não é instável. Tintura de iodo é o iodo puro. O instável é o álcool iodado. O problema é que a tintura de iodo ela tem uma concentração muito alta e muitas pessoas são tóxicas ao iodo, além de manchar a roupa. Mas o iodo é muito utilizado hoje. Ele está em 3º lugar. Eu vou mostrar os locais quais são mais usados. O iodo isolado não é instável. Tá? Lógico que ele tem um tempo que ele utiliza, depois ele acaba inativando. Mas o tempo dele é muito longo. Inclusive, mais longo que o álcool a 70%. Outros que praticamente saíram do mercado, permanganato de potássio, que adora a pediatria. Tá? Era a Júlia agradecendo só, professor. Pode seguir. Porque demora a abrir aqui. Obrigado, professor, por nada. Tá? Permanganato de potássio é um pozinho rosa que você compra um sachêzinho, você dilui em 3 litros de água. Tá? Ele é muito usado, tá vendo, para úlceras crônicas da pele. Na pediatria, usa muito para aquelas crianças que têm aquelas perebinhas na pele, que chama impetigo. Porque aquilo fica exudando, fica molhando, ele ajuda a secar a ferida. Então, ele atua basicamente para isso. O antisséptico, ele como antisséptico, ele é muito baixo efetivo. Outro que está ali, H2O2, água oxigenada, saiu do mercado. Água oxigenada vocês usam na pele para ficar clareando o pelinho, para ele ficar louro. Fora isso, não serve para nada. E lembra que eu falei que alguns antissépticos, dependendo da concentração, ele pode esterilizar? Existem 2, basicamente, que é o óxido de etileno e o óxido de propileno, que é muito utilizado. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eles são utilizados para esterilização de materiais perecíveis. Eu vou falar já para frente. Normalmente, para esterilizar, você precisa de calor e umidade. E algumas substâncias não suportam calor. Exemplo, mononylon, que vocês vão dar ponto lá. Como é que eu vou esterilizar um nylon com calor? Vai derreter. Então, eu utilizo o óxido de etileno. Ele é bem mais caro.
Então, ele não é utilizado em hospital. Normalmente, você o utiliza quando as próprias fraldas que produzem materiais perecíveis, sonda vesical, seringa, que é de plástico, essas coisas, o material, luva cirúrgica, ele já vem esterilizados em óxido de etileno. Óxido de etileno, eu tenho também óxido de propileno, que também é utilizado. A desvantagem é que os dois são explosivos. Quando a gente fala de uma fábrica por aí. Então, aqui, o que vocês falaram, eu tenho os principais utilizados. Vamos escrever do triclosan, foi que quando começou um tempo, ele achou-se que era muito bom, depois acabou saindo do mercado. Tá? Então, o álcool etílico hoje é o principal. Você vê que ele tem espectro para bactérias gram-positivas e gram-negativas, ação sobre Mycobacterium, tudo excelente, fungos e vírus, tá? Principalmente o gram-positivo, que é a bactéria da pele, onde ela está. A ação dela, rápida, então eu encostei, ela já está atuando. Qual a desvantagem? Ela não apresenta efeito residual. Você colocou, enxugou, ela parou. Ela destruiu a bactéria rápido e a bactéria já começa a proliferar. Mas ela tem, por isso que hoje a gente fala do álcool gel. O álcool gel dificulta, apesar dele ser menos efetivo para bactéria, para vírus ele fica efetivo. E como ele é em gel, ele demora mais tempo para entrar em vapor. Como eu preciso de concentração inibitória mínima, em centro cirúrgico não atua muito satisfatório, não. Tá? Então, e a concentração ideal, que vocês já viram, é de 70% a 90%, mas a concentração ótima é 70%. Clorexidina, que nós temos de 2% a 4%, eles são menos efetivos que o álcool. Então, por isso que o álcool é superior. Porém, você usa basicamente na pele. E pele eu tenho basicamente gram-positivo. Por isso que ela é bem efetiva utilizando-se na pele. Qual é a vantagem em relação ao álcool? Ela apresenta efeito residual. Tem alguém aí com um troço ligado, hein? Composto de... Vou deixar aqui. Professor? Oi, pergunte. Eu tenho uma dúvida. Pergunte. Fala. Está mascando aí. Por que a gente não associa dois... Professor, está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Perdão. Por que a gente não associa? Por que a gente não associa o uso de dois antissépticos? Porque, normalmente, você acaba associando quando você usa na pele do paciente. Você acaba associando dois. O problema é que, quando você usa um, o segundo tira o primeiro. Lembra que tem um efeito mecânico? Então, se eu for escovar com iodo e clorexidina misturado, eles acabam não sendo tão efetivos. Eles atuam de maneiras diferentes. Então, eu não consigo fazer. Foi o raciocínio do álcool iodado. Foi o primeiro raciocínio que eles tiveram. O problema é que eles acabam competindo um com o outro e eles acabam inativando muito precoce. Foi o que aconteceu com o álcool iodado. Foi o primeiro raciocínio. O álcool evapora. Ele é ótimo, mas ele evapora. Ué, põe iodo. Então, mas aí o que acontece? Um acaba inativando o outro. Então, isso não foi eficaz. Teoricamente, seu raciocínio é perfeito. Por que não associa? Mas, na prática, isso não se tornou verdade, que um acaba inativando o outro. Entendi, professor. Obrigado. Entendeu? O composto de iodo, ele é espetacular. O iodo, a princípio, ele é ótimo. Ele é mais efetivo que a clorexidina. Ele atua bem para bactérias gram-positivas e gram-negativas, que é o que eu tenho na pele. Qual é a grande desvantagem? Você já sabe, muitas pessoas são alérgicas a iodo. Então, ela pode fazer queimadura na pele se ela ficar por muito tempo. Ela causa grandes irritações na pele e ela mancha a roupa. Por isso que o iodo não é muito utilizado.
Tá? Então, disparado, o principal é o álcool, a 70%, seguido de clorexidina e os compostos à base de iodo. São os 3 principais. Iodoforo, como a gente já falou, ele tem um detergente. Esse detergente ajuda a tirar aquela oleosidade da pele. Então, normalmente, ele é utilizado na degermação de peles e mucosas. Então, aqui, a gente está olhando uma mesa cirúrgica. Oi? Se a gente fosse... Posso fazer uma pergunta? Pode. Se a gente fosse misturar, então, que nem o rapaz perguntou aí agora, só que o senhor falou que eles podiam até misturar, só que, tipo assim, seria melhor fazer em etapas. Tipo, primeiro um, depois o outro. A gente usaria, tipo, um rápido, tipo, o álcool primeiro e depois o iodo, né? Para poder ter um efeito, Pois tipo, é, mais... isso já teve muito. Lembra que eu falei, que eu acabei não falando? A complementar, o que a gente fazia antes? O que se fazia antes? Eu lavava a mão, desinquinação. Depois eu escovava com álcool, com clorexidina, por exemplo. Aí eu seco. Quando eu sequei, eu jogava o iodo na minha mão. Qual é o problema? Isso não alterou a taxa de recolonização e eu tenho alergia. Esse que é o problema. O álcool não tem escovação. Você não escova com álcool, você escova com clorexidina ou com iodoforo. Você escova com um dos dois, ou a base de iodo ou a base de clorexidina. Quando o segundo que você coloca tem que ser de média a longa duração. Aí você vai botar o que de novo? Clorexidina ou iodo? Não vai mudar nada. Se você botar o clorexidina, ótimo, que irrita pouco a pele, mas você já escovou com clorexidina. Então, esse que é o problema. Entendeu? É alergia, no caso. Você não não é, potencializa, você não consegue esterilizar a pele. Ele atua até um limite. Entendi. Ele tem um limite para atuar. Você reduz a flora, mas você não vai esterilizar nunca. Ok? Entendi. Beleza, obrigadão, professor. Então, agora nós estamos olhando aqui um instrumental cirúrgico, uma mesa cirúrgica, com materiais de diérese, hemostasia, síntese, que vocês vão ter uma aula disso, tá? Mas com que eu consigo esterilizar em determinados locais, materiais perecíveis, que vocês veem aqui de soro plástico, fio cirúrgico. Então, isso que nós vamos falar agora sobre os materiais de esterilização. Então, esterilização é tudo aquilo que entra em contato direto com a intimidade do paciente. Isso eu tenho que esterilizar. Isso tem que ter ausência de bactérias, senão eu vou inocular bactéria lá no paciente. Antes de esterilizar, o material tem que estar limpo. Eu já tenho que fazer uma limpeza mecânica e retirar a maior quantidade de sujicidades. Por quê? Porque elas acabam funcionando como meio de cultura. Então, nós vamos lavar e limpar muito bem aquilo para que elas sejam esterilizadas. Então, existe um ambiente próprio que é o centro de esterilização de materiais. Normalmente, ele obedece um fluxo. Então, o material cirúrgico sujo entra por uma porta, ela é limpa, depois ela é esterilizada em outra sala, depois ela vai para outra sala para ser armazenada e ela é dispensada, ou seja, ela sai dessa centro por outra porta. Então, eu tenho um fluxo unidirecional para evitar o contato entre material não estéril e material estéril. Então, primeiro, esse material é lavado e limpo. Lógico que eu tenho um local que eu nunca vi, só vi isso aí em livro, que funciona como um material, uma máquina de lavar, onde você coloca o seu material ali e ele vai lavar. Normalmente isso não acontece, o material sujo chega, tem, igual ali na escovação, tem uma pia enorme, profunda, de inox, o material cirúrgico fica lá dentro, e é manual.
esfregado ali com uma escovinha daquelas que vocês viram, e todo o material cirúrgico é escovado, lavado e tirado da sujidade. É igual na casa da gente. Ou você usa a máquina de lavar, ou você vai lavar na pia. Ok? Tanto faz. E agora nós vamos esterilizar. O material tem que ser alocado numa caixa metálica, e eu vou esterilizar. Existem diversas maneiras. Eu posso usar só calor, calor com umidade, calor, forma gasosa, material químico, radiação, filtração. Vamos falar um pouquinho de cada um agora para vocês. Classicamente, então, olha só, o material é alocado em caixas metálicas. Esse material tem que estar aberto, porque se você botar a pinça fechada, não vai ter contato aqui no centro. Então, ele é aberto. Se a caixa não for toda fenestrada, ele é esterilizado aberta, com a caixa aberta, depois que você fecha. Depois, ele é vedado em campos, então a caixa é fechada e ela é embrulhada nesses campos, aonde elas são fechadas, e dessa maneira que ela vem para o centro cirúrgico. Eu tenho professor, mesmo os instrumentos que você não utilizou, tem que ser colocar, abriu, interpretou como contaminado, porque ele vai ser manipulado. Então, eu abri. Eu não usei. Vai passar pelo mesmo procedimento todo. Lembra que quem vai para uma central, e a pessoa que avalia, ela não sabe se eu usei o material ou não. Eu posso ter usado e macroscopicamente o material está limpinho, mas será que tem micro resíduo? Então, todo o material utilizado, abriu a caixa cirúrgica, todo o material vai passar por um processo idêntico. Aquelas que são macroscopicamente têm visto, elas são mais esfregadas, tem mais a parte física da coisa. Mas todas elas vão passar pelo mesmo procedimento, sendo utilizados ou não sendo utilizados. Tá? Então, eu tenho o calor seco, que é a estufa, que praticamente entrou em desuso, aonde eu só uso o calor, a temperatura que vai aquecer aquilo ali. Então, toda vez que eu vou esterilizar, eu preciso de temperatura e tempo. As estufas, elas necessitam de um calor em torno de 180 graus e o tempo para esterilizar não inferior a 20 minutos, normalmente 1 hora. Então, você põe o material dentro de um autoclave a 180 graus 1 hora. Quem muito utiliza autoclave ainda é dentista. Então, os dentistas que usam menos material, eles têm mais tempo para permitir, usam menos material, com um intervalo maior que no centro cirúrgico. O dentista ele trabalha normalmente sozinho, então ele põe 5 materiais ali dentro e ele vai utilizando aos poucos. O centro cirúrgico tem uma rotatividade maior, são várias salas, vários cirurgiões. Normalmente, eu preciso de um tempo mais curto. E o autoclave ele é mais específico. Então, a gente usa o calor úmido. Quando eu associo a umidade, além do calor, eu passo a ter a pressão. Então, vocês lembram que a estufa era 1 hora a 180 graus. O autoclave, por utilizar a pressão da forma de calor úmido, a temperatura de 180 cai para a média de 130 graus. E o tempo, que era de 60 minutos, cai para 15 minutos. Logo que eu tenho um período de secagem também, que a gente não leva em conta. Mas o tempo passa a ser menor, com isso o fluxo. Sem contar que a autoclave, por utilizar a pressão, a esterilização é mais efetiva que a estufa em si. Por isso que o tempo também é menor. Professor, eu não entendi muito bem o que é esse autoclave.
Autoclave e estufa são semelhantes. Está aqui uma autoclave horizontal. Então, o paciente fica deitado, o material fica deitado ali dentro. Então, além de colocar a temperatura e o calor, o tempo, né, a temperatura e o tempo, eu utilizo a temperatura, o calor, na forma de calor úmido. Ele utiliza água também. Com isso, quando aquela água atinge aquela temperatura de 130 graus, ela vai eliminando vapor de água. E isso faz com que aumente a pressão. Então, a estufa, ela só utiliza a temperatura. O autoclave, além da temperatura, ela utiliza altas pressões. Isso faz com que a destruição das bactérias seja mais efetiva. Lógico que eu tenho tempo. E o tempo é menor. A autoclave utiliza 60 minutos e a estufa utiliza 15 minutos. O autoclave hoje é uma das maneiras mais efetivas de esterilização de material e a mais utilizada nos ambientes cirúrgicos. Tanto utilizo pressão, que deixa eu voltar para esse aqui, que é um vertical. Olha só, você tem que parafusar, porque quando isso começa a aumentar a pressão, se ele não estiver bem parafusado, isso explode. Então, ele atua sobre alta pressão. Essa é a vantagem do autoclave. Ok? Ô, professor, Vale-me. esses tempos que o senhor colocou nos slides, igual do calor seco, 60, 20 minutos. 20 minutos no mínimo, 60 no máximo, é isso? Isso, é o tempo mínimo, 20 minutos, e o tempo máximo, 60 minutos. Temperatura mínima tem que ser de 160 e a máxima de 180. Normalmente se trabalha como curva de segurança as temperaturas e o tempo máximo de tudo. Por isso que eu sempre falo 180 e 60. Mas a partir de 20 minutos, você já considera um tempo bom para esterilizar o material. Ok? Existem métodos confiáveis para você dizer. Então, o que ele faz? Eu tenho fitas de controle disso. Então, normalmente, o cara tem um autoclave. De tempos em tempos, ele coloca uma fita lá dentro que, quando ele atinge a temperatura ideal para esterilizar e o tempo ideal, essa fita vai mudar de cor. Então, vocês vão ver que, quando vocês quando estiverem no internato, na hora que eu abrir o material cirúrgico, tem uma fita dessa lá dentro. Essa fita ela é efetiva, porque você vai utilizando, e óbvio que quanto mais você utiliza, o desgaste do aparelho vai te obrigando a manter aquilo mais tempo. Então, ele consegue te falar, não, realmente aquilo está estéril. É um padrão de cura, um padrão de qualidade de esterilização isso. Ok? Aqui mostrando a temperatura e o tempo. Agora, o autoclave, ele não aguenta materiais perecíveis. Imagina eu botar lá um troço de plástico. Ele vai derreter, porque ele utiliza calor e pressão. Então, isso a gente chama de materiais críticos. Ele não suporta materiais críticos. Então, eu não posso botar lá fio cirúrgico, seringa, sonda vesical, catéteres, vão tudo derreter. Então, eu utilizo gás. O primeiro gás que apareceu era o formaldeído. Isso foi muito usado em centro cirúrgico. O que é o formaldeído? O formol que usa lá na anatomia. Então, você colocava aqueles materiais críticos dentro do formol. Quando você abria aquilo, viu um cheiro de formol insuportável. E hoje a gente sabe que o formol é cancerígeno. Então, o formaldeído saiu do mercado, não utiliza mais formaldeído. Inclusive, já é discutido isso no anatômico. Já está começando a ser retirado. Vocês sabem que tem peças lá que já são glicerinadas, onde não utiliza o formol.
O mais utilizado é o óxido de etileno e o óxido de propileno. Então, você tem um aparelho que você utiliza. Temos, além do óxido de etileno, o óxido de propileno, o peróxido de hidrogênio. Então, tudo isso são materiais que você coloca ali dentro, esteriliza, depois eles são envasados. Os líquidos, eu tenho o glutaraldeído, tá? E também o peróxido, que eles são muito utilizados em materiais perecíveis. O glutaraldeído e o peróxido são muito utilizados em endoscopia digestiva. O que é endoscopia? Oscopia, olhar, endo, dentro. Então, é aquele aparelhinho que eu introduzo pela boca ou pelo canal anal, onde eu vou olhar o colo ou o estômago. Eles necessitam ser esterilizados ou desinfecção, que a gente chama de alto grau. Como é que é feito isso? Se eu colocar ele no autoclave, ele vai derreter, porque ele é emborrachado do lado de fora. Se eu colocar ele em vapor, ele torna-se muito caro, porque eu tenho que mandar isso para outro lugar, que se não faz no hospital, ele leva tempo. Então, normalmente, a gente faz em imersão, coloca ele em imersão, em glutaraldeído, tá? Ou no peróxido. O glutaraldeído começa a sair do mercado porque ele é altamente tóxico. Para você manipular glutaraldeído, você tem que ter aquela sala, que tem que ter exaustor, você tem que utilizar máscara, porque ele é muito tóxico. Radiações ionizantes, também é utilizado para materiais perecíveis, com a mesma eficácia do método gasoso, porém ele é mais caro. Tá? Mas ou você usa a maioria luva cirúrgica, fio cirúrgico, vocês vão ver radiações ionizantes ou óxido de etileno. Filtração é o mesmo raciocínio do filtro normal. A gente usa membranas microporosas que vão reter os micro-organismos. Clássico é hemodiálise. Lembrando para vocês o que é a hemodiálise. O paciente tem uma doença renal, o sangue dele não filtra mais aquelas escórias nitrogenadas. Então, ele coloca o paciente num aparelho, aquele aparelho tira o sangue do paciente, passa por um aparelho, esse aparelho funciona como o rim, ou seja, vai filtrar aquele sangue tirando a escória nitrogenada e vai retornar o paciente. Olha a probabilidade desse sangue que saiu do organismo do paciente sofrer infecção nesse trajeto ou sofrer, contaminação nesse trajeto e retornar para o paciente. Então, como é que eu faço para filtrar esse sangue? Então, você usa um filtro. Esse sangue passa por esse filtro, que é uma membrana microporosa, antes de chegar no aparelho, para evitar a contaminação do aparelho. Depois que ele passa pelo aparelho, tem um segundo filtro para retornar para o paciente. Então, isso é muito feito na hemodiálise, a filtração. E, vamos voltar aqui, chegamos agora no nosso ambiente cirúrgico. Então, vamos ao nosso centro cirúrgico. Como é que funciona o centro cirúrgico? Em 3 partes. Vocês vão ver agora. Nós temos uma zona de proteção, que a gente chama de zona de barreira. Para que serve isso? Para evitar que as pessoas entrem livremente no nosso centro cirúrgico. Depois eu tenho uma zona limpa, que são os corredores que vão me levar à sala de cirurgia. E a sala de cirurgia chama-se zona estéril, que é um termo que está praticamente em desuso, porque a sala de cirurgia não é uma zona estéril. Não é isso? Que eu tenho não tenho zona estéril no centro cirúrgico, eu tenho um mínimo de bactérias e o conjunto de manobras para diminuir esse número de bactérias eu chamo de asepsia. Por isso que zona asséptica é o nome correto a ser utilizado para a sala de cirurgia. Então, temos as 3 zonas.
Quem não conhece, aqui está o nosso centro cirúrgico, tá? Isso aqui fica no segundo andar. Se você for direto aqui está a enfermaria da clínica cirúrgica, aqui do lado é a terapia intensiva. Aqui nós temos a nossa zona de proteção. Aqui eu tenho um vestiário feminino, aqui o vestiário masculino, e aqui é onde o paciente entra, que nós já vamos mostrar para vocês. Quando você entra, eu tenho nada mais, nada menos que o vestiário. Esse vestiário, você vai tirar a sua roupa, vai pendurar ali e vai colocar o pijama cirúrgico. E aqui tem um banheirinho que você precisa utilizar. Então, essa aqui já é a entrada do centro cirúrgico. Aqui é onde o paciente entra. Olha que interessante. Porque o paciente não entra andando. Ele entra numa maca. Então, olha só. Eu tenho aqui uma zona de proteção. Vou voltar aqui um pouquinho. O paciente entrou aqui. Olha a maca aqui do lado de fora. A maca vai entrar por aqui. E vai passar por aqui. E o paciente passa por essa portinha aqui. E aqui, olha a parte de dentro do centro cirúrgico. E olha que interessante. Uma maca sem a parte de cima. Olhem aqui. Olha só, a maca aqui tem uma parte de cima, tá vendo? Aqui ela está sem a parte de cima. Ué, por que no centro cirúrgico está sem a parte de cima? Não é que no centro cirúrgico não tem a parte de cima. Que olhem aqui a zona de proteção. O paciente chega, na hora que ele chega aqui, a maca abre aqui, porque eu não quero que a maca entre no centro cirúrgico. Por quê? Porque essa roda aqui, ela rodou lá na enfermaria. Então, eu não quero que essa roda fique rodando. Então, vamos ver como é que isso aqui funciona. Ficou torcido, mas dá para enxergar. Ela passa sobre. Ela correu, entendeu? Então, ela chegou aqui, a maca bate, olha, o murinho está aqui, o murinho está aqui, e a maca passa, ela desliza e só a parte de cima entra. Então, esse esqueleto da maca aqui, ela não sai do centro cirúrgico, ela só fica do centro cirúrgico. O que vai e volta é a outra parte. Então, eu tenho duas rodinhas separadas e só a parte de cima que circula. Aqui, nós vemos a zona limpa. Olha aqui a roupa, tá? Um pijama. Aqui a entrada, aonde a gente entra, a porção inicial. Aqui tem um estar médico, a gente entra por aqui. Quando você ultrapassa essa porta, aqui é a zona limpa propriamente dita. E vocês veem que tem que ter o cuidado. Para quê? Para não reter sujicidade. Então, a tinta é óleo, que ela pode ser lavada, se for necessário. O chão tem que ser contínuo. Então, nosso chão do centro cirúrgico é de granito, mas ela é toda vedada, é passada uma superfície que torna o centro cirúrgico lento para não ter porosidade e não ter sujicidade. E, finalmente, chegamos na zona ascética, ou seja, na sala de cirurgia propriamente dita, onde nós temos foco, material cirúrgico e ar-condicionado, fazendo um fluxo único de ar para que não haja confronto dessas bactérias. Aqui, então, é a zona ascética. Então, esse é o nosso centro cirúrgico. Lembrando, então, como se prepara o paciente. A gente falou, prepara o paciente antes de chegar no centro cirúrgico. Banho com degermante na véspera, restrição da tricotomia, então a gente já para o peso no centro cirúrgico. Agora, ao invés de eu ler isso aqui, vou mostrar, que é muito mais fácil. Primeiro, lembra que eu falei da mão que eu faço desinquinação? Eu lavo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aqui está usando um iodo. Olha a cor que ele é. Lembra que ele falou, posso usar 2? Aqui a gente vai usar 2. Então, primeiro,
o abdômen, a área da cirurgia lavada, isso aqui vai ser uma cirurgia cardíaca, tá? Ele já puncionou aqui a femoral, onde ele faz circulação extracorpórea. Então, olha só, vai ser uma toracotomia, ele vai retirar a safena e vai colocar lá, vai ter uma ponte de safena, ele vai botar lá na artéria coronária. Inicialmente, então, a gente vai fazer a desinquinação. Normalmente, o interno, vocês vão fazer isso no internato de vocês, ou o residente, lava a barriga. Tá? Vê que faz espuminha, um iodoforio. Posteriormente, você retira o excesso. E agora começa a antisepsia propriamente dita. Então, você começa o mesmo raciocínio da mão. Lembra que você vai varrer. Então, eu vou varrer o excesso. Então, eu inicio na área da incisão e vou fazendo paralelamente, eu vou abrindo contralateral, nunca indo e voltando, é sempre um sentido único. Eu vou pintando. Você pinta também o membro do paciente, já que ele vai tirar a safena, e o resto eu coloco campos cirúrgicos. Esses campos, como o avental cirúrgico, ou o capote, eles são estéreis. Então, você cobre o paciente. Olha só, deixando apenas a área da cirurgia aberta. Então, mostrando Professor, aqui. Oi. por que ele passou a primeira substância até o abdômen da pessoa? Porque você tem matou. uma marca, e a pintura também. Normalmente, ele fez tudo. Por quê? Lembra que eu falo que a bactéria vai colonizar? Quanto mais largo eu vou fazer, mais a colonização vai demorar, porque ela não vem só da parte inferior para cima. Ela vem lateral também, dos bordos, principalmente dos bordos. Então, se eu for lá, tórax, eu vou da região mentoniana até a região umbilical. Quando eu opero o abdômen, normalmente você faz a asepsia da metade da coxa até a região mamilar, normalmente. Então, você tem um limite. Normalmente, a região que você vai incisar, mais um terço para cima, mais um terço para baixo. Por causa disso, para que a bactéria demorar a vir colonizando até a área da incisão. Entendi, Okay? professor. Identificação do campo. Cirurgia videolaparoscópica, que é a nossa última cirurgia, que a gente vai falar junto com acessos na cavidade abdominal. São os mesmos preceitos. A diferença da laparoscópica, da cirurgia minimamente invasiva, é que não tem corte. O resto, elas são todas iguais. Os tempos cirúrgicos na cavidade são iguais, todas são iguais. Ok? Mostrando aqui a disposição do centro cirúrgico. Normalmente, o cirurgião fica à direita, tá? O auxiliar fica à esquerda, auxiliando na cirurgia do andar superior do abdômen. Aqui aparece, aqui sou eu, não sei se vocês notaram, esse caboclo simpático aqui sou eu, professora Aline, vocês ainda não conhecem, vão ter aula com ela semana que vem. Esse é o residente Paulo Luna, vale nada, mas é bonzinho. Tá? E aqui, quando é a pelve, na pelve você inverte. Então, por quê? Por causa da mão do cirurgião. Se o cirurgião focar em outra, ele pode trocar de lado. Tá? Então, na pelve, normalmente o cirurgião fica à esquerda e o auxiliar fica à direita. Então, o que eu quero que vocês levem? Qual é a conclusão que tem que ficar? Infecção é uma complicação inerente ao nosso procedimento cirúrgico. Faz parte. Ou seja, numa cirurgia limpa, vocês já vão aprender isso, que é aquela que só tem a bactéria da pele, não é uma cirurgia com infecção, uma taxa de infecção satisfatória é de 1 a 3%, não é zero. E o que a gente precisa fazer isso? Tentar fazer todas as maneiras que o paciente fique, seja menos o possível exposto ao risco de infecção. Por isso que você tem tudo isso. Inclusive,
faz parte, pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, comissões de infecção hospitalar. Que essas comissões, que são feitas no próprio hospital, elas fiscalizam tudo isso para tentar diminuir e manter essas taxas de infecção em um nível satisfatório. Não existe cirurgia estéril. Toda cirurgia apresenta risco de infecção, mesmo as cirurgias minimamente invasivas, onde eu não tenho corte, eu trabalho apenas por punção. Tá? Lógico que quanto menor a incisão, menor a probabilidade de infecção, mas essa infecção ainda existe. Ok? Dúvidas? Sem pergunta? Pode, ó, vai chamando todo mundo aí, que está chegando a hora da presença, o pessoal fica dormindo aí, acordando todo mundo, bota mensagem no grupo. Professor, Diga. Pode perguntar? o lado... Peraí, que eu acho que eu anotei contrário aqui. O lado do cirurgião é o direito, certo? Normalmente, igual vocês aprenderam na FAP, a gente não examina o paciente normalmente o direito. Normalmente, o cirurgião opera direito. Mas dependendo como for, às vezes fica mais fácil o cirurgião operar à esquerda, não há problema nenhum. Ele passa para o lado esquerdo, tá? Mas normalmente ele opera. Tá? Por quê? Porque quando ele opera no andar superior do abdômen, essa é a mão que ele opera. Então, a mão entra pelo meio do campo, fica mais fácil, pelo meio do abdômen. Quando você opera na pelve, fica mais fácil do cirurgião operar à esquerda. Mas isso não é regra absoluta, não. Vou dar um exemplo. Eu sou canhoto. Então, no andar superior, eu opero mesmo à direita. Mas no andar inferior do abdômen, eu também opero à direita, eu não passo para o outro lado. Eu sempre opero à direita do paciente, seja no andar superior ou no inferior. Então, isso vai também pela facilidade do cirurgião. Tem cirurgião canhoto que no andar superior ele só consegue operar à esquerda. Não é erro, não é proibido de fazer isso. Ok? Beleza, obrigada. Aqui, nosso livro, texto, um dos livros principais que a gente trabalha, que é o Fábio Smith Goff. Qual é a desvantagem do Goff? Ele é velho, ele não tem livro novo, mas a técnica cirúrgica em si não muda muito. Alguma coisa dos tempos fundamentais de asepsia mudaram. Então, vocês vão ver que tem coisas que eu falei ali que não está bem elucidado nesse livro de vocês. Na dúvida, vocês podem consultar os demais. Por exemplo, Sabiston fala alguma coisa sobre isso. Todos eles têm lá, mas podem seguir o Goff. Tá? A gente segue o Fábio Smith Goff. Algumas aulas, como cura das feridas, cirurgia segura, a gente utiliza o Schwartz. O Schwartz não tem na biblioteca, nem na física, nem na virtual. Então, eu vou fornecer esse capítulo para vocês. Tá? O Goff ele é mais superficial, vale a pena, não deixem de ler, não deixem a matéria acumular, porque vocês vão ter a impressão que é pouca matéria. Quando vocês vão olhar no livro, tem bastante coisa. As referências são o capítulo 3, quando fala de antisepsia, o capítulo 5 é sobre o ambiente cirúrgico. Então, a gente juntou 2 capítulos nessa aula. Não deixem de estudar. Ok? Professor, eu tenho uma dúvida. Fale. Essa questão do lado direito é mais por curiosidade mesmo. É por convenção ou porque se tiver alguma intercorrência é mais fácil o lado direito? Alguma coisa? É por convenção. Porque é igual na PAP, você fica do lado direito do paciente. É preconceito com quem é canhoto, igual a mim. Porque acham que a direita é questão de respeito. Vocês não aprenderam em semiologia que a posição do paciente é à direita? Então, é convenção.
Então, a operação, o médico também fica à direita como você examina. É questão de respeito ao paciente. Como eu fosse canhoto, não tivesse respeito pelo paciente. É um absurdo. Entendi. Obrigada. Mais alguma pergunta? Sem perguntas? Então, todo mundo já chegou aí para dar presença? Como é que eu pego a presença, então, para vocês já saberem que vocês têm que acordar para dar presença? É no final da aula. E eu faço igualzinho na aula presencial. Eu pego a folha de presença, pergunto nome por nome. Primeiro, vocês só são turmas separadas. Então, ponho nome por nome e vocês respondem a presença aí. Como hoje é a primeira aula, e eu não consegui imprimir esse troço hoje, quero exatamente... Anota aí para mim. Tá? Coloca o nome de todo mundo aí. Obrigado que vocês gostaram. Essa aula é puramente teórica. Depois essas aulas vão melhorando cada vez mais. Vocês vão gostar das aulas. A aula prática é muito boa. Próxima aula, então, vocês adoram. Todo mundo vai tirar foto, vai mandar para a mamãe. Olha, mãe, eu sou médico. Tá? Vocês vão adorar isso. Tá? Então, presença de todo mundo. Obrigado pela presença de todo mundo. Até semana Obrigada, que vem. professor. Tá? Espero que vocês Obrigada, gostem. professor. Não deixe a matéria Obrigada, acumular. professor. Eu já vou colocar no WhatsApp lá, nós temos um canal no YouTube onde tem todas as aulas dos períodos passados. Então, vocês já podem assistir as aulas se vocês quiserem, mas essa aula normalmente eu faço na parte da noite e coloco para vocês na parte da manhã. Tá? Então, a aula de hoje já vai estar lá. Só a minha, não vai estar a aula da professora Aline. E semana que vem a mesma coisa que eu vou dar para a turma A. Próximas 2 semanas só entra a aula do YouTube da professora Aline. Mas já tem aula de 2 períodos lá que vocês podem assistir. São aulas semelhantes à aula que vocês tiveram. Os slides são os mesmos, nós não tivemos mudança de slide. Ok? Obrigado. Tchau para vocês. Tchau, Até a professor. próxima. Obrigada.